A gente pediu consentimento. Tá. Então, eu vou mostrar esse material para vocês. Eu deixei isso claro nas últimas aulas, tá? Sobre cadeias, que a gente consegue fazer os cálculos de forma matricial. Tá? Só que o livro que a gente está trabalhando como base, ele prefere trabalhar tudo com equações. Então, como eu sei que o pessoal às vezes vai ter um pouco mais de dificuldade, eu resolvi dar essa parte extra hoje, tá bom? Vamos lá. Eu até mandei o material para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, baixar, tá? Não tem problema. Vamos lá, tá? Se precisar me interromper, se quiser me interromper para fazer uma pergunta, por favor. Tá? Então, queridos, esse aqui é o material que eu trabalhava antes de ir para o doutorado. Tá? Eu trabalhava com esse material aqui, aí eu vi que estavam utilizando o outro material, eu falei, então vamos trabalhar com outro material. Porém, tem questões e eu entendi que era melhor mesmo a gente trabalhar com matrizes. Né? Bom, aqui vai ter as definições semelhantes ao que vocês viram, tá? Com explicação diferente. Então, quem quiser entender um pouco mais de cadeias, se tiver dificuldade com o material, pode utilizar esse material aqui que eu estou fornecendo, tá bom? Olha, tem mais exercícios, se você quiser praticar, aqueles que quiserem eu posso passar o gabarito para vocês, tá? Então, deixa eu só pegar um exercício que facilite aqui. Então, aqui, olha, nós temos um exemplo de como os estados, eles vão tendo aquelas propriedades, né, ditas absolutas, tá bom? A gente, olha só, quando a gente vai levando a nossa matriz de transição, tá? Com tempo 2, depois com tempo 4, ou seja, multiplicação da matriz 1 por 1, depois a multiplicação da matriz 2 por 2, tá? Note que as probabilidades, elas vão se equilibrando, tudo bem? Olha, tá? Então, quando você chega aqui, olha, no tempo 16, para esse caso aqui, para esse problema, então ela equilibrou, tá? Alguém chegou? Chegou. Mas eu não estou conseguindo incluir. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, tá? Então, nesse material ele vai mostrar então essas questões de probabilidade no estado de equilíbrio. Tudo isso a gente já viu. E eu não vou ficar aqui reexplicando, porque aqueles que precisarem a gente consegue ver isso nas videoaulas passadas, tudo bem? Então, olha aqui a classificação dos estados de uma cadeia de Markov, novamente, tá? Absorvente, transiente, recorrente, periódico, tá? O que é periódico, consequentemente a gente consegue ver aqui. É interessante porque você acaba vendo também como classificam as mesmas coisas, a visão diferente de vários autores, né? Então, vocês viram eu explicando, vocês viram também um livro, e agora eu estou fornecendo material de outro livro, tá? Então, ele explica aqui também uma cadeia ergótica ou não. E aí, aqui ele começa a dar exemplos, então, olha, de estados absorventes, estados transientes. Então, note aqui que nós temos uma cadeia de Markov aqui, ó, para um determinado exemplo, tá? É um problema que ele trabalha com fertilizante, sem fertilizante. Olha o que acontece depois do tempo, tá? N igual a 100. Olha o que acontece com os estados. Então, aqui ele está mostrando para nós que a gente consegue ver assim, tá? Matricialmente, que 3 é o estado absorvente, então vai ficar tudo 1.
e os estados 1 e 2, eles são estados transientes, né, que são estados de passagem, então, para um estado absorvente. Tá? Aqui, ele acaba mostrando também aqueles mesmos detalhes dos estados periódicos, tá? Que eu mostrei para vocês. Então, esse não é o ponto principal do meu problema, tá? Tem exercícios, tá? É bem interessante. O que eu quero mostrar para vocês é principalmente a partir daqui, né? Eu falei eu tenho focado bastante com vocês os principais pontos que nós conseguimos tirar das cadeias de Markov, tudo bem? Quando nós temos as cadeias de Markov ergóticas, então, um ponto que é importante é a questão do estado de equilíbrio, tá? Quando a gente tem esse estado de equilíbrio, esse valor de probabilidade em estado de equilíbrio, a gente então se desprendeu dos estados iniciais, falei isso bastante. E também a questão dos tempos médios de retorno, tudo bem? Que nós temos trabalhado. Agora, então vamos lá. O tempo, as probabilidades de estado de equilíbrio que nós temos calculado, eu vejo que aqui isso é universal, tá? Então, ele é π, tudo bem? Então, as equações são as mesmas que nós estávamos trabalhando anteriormente, porém, eles buscam resolvê-las de forma matricial. Como que a gente, então, vai encontrar os nossos, por exemplo, os tempos médios de retorno, né, o tempo de primeira passagem? São essas duas equações, tá? Essa daqui primeira, que é uma matricial, é semelhante, por isso que eu estou querendo mostrar o paralelo para vocês, tá? A conta vai ser π igual a π vezes a matriz de transição, tá? E depois uma outra equação que é a somatória das probabilidades, tá? No estado de equilíbrio, elas são igual a 1, tudo bem? Aí a gente consegue sair. O outro ponto que a gente consegue é a questão do nosso tempo médio de primeiro retorno, né? Ou o que eles chamam também de tempo médio de recorrência, tá? Essa fórmula é a mesma que foi passada anteriormente para vocês. Então, não há dúvida nenhuma, tá? Ou seja, quando nós estamos falando de probabilidades de estado de equilíbrio, a gente usa π. Quando a gente está falando de tempo médio, tá, de retorno, a gente vai utilizar μ, tudo bem? Então, e aqui é o exemplo que eu queria mostrar para vocês como que nós calculamos, então. Olha, para determinar a distribuição de probabilidade de estados de equilíbrio do problema do jardineiro com fertilizante, tá? Aqui. Para nós não importa qual que é o problema, para nós importa que eles querem que a gente saiba, então, o estado de equilíbrio do nosso problema, tá? E como eu disse para vocês, se for ergótico, nós conseguimos encontrar os valores de π1, π2, π3 de duas formas, tá? Se você multiplicar a matriz P por 100, por 1000, enfim, até o momento em que ele equilibra, tá? Ou através das equações. E aqui, olha, são as mesmas equações que nós temos. Ele está mostrando para nós o quê? Que π vai ser igual a π vezes a nossa matriz P, tudo bem? Se a gente fizer, então, essa multiplicação aqui, ponto por ponto, nós vamos acabar saindo nessas três equações que são semelhantes ao que eu já mostrei para vocês, mais equação das probabilidades em equilíbrio igual a 1, tudo bem? Você vai sair nesse sisteminha e você vai conseguir, então, consequentemente, obter aí a resposta dos estados de equilíbrio, tá? Volto a dizer, é a mesma coisa, a questão aqui que estamos mostrando ela em equilíbrio, tá? Os tempos médios de primeiro retorno, então, tá? De recorrência, como nós estamos trabalhando, eles são dados da mesma forma. Mi vai ser 1 sobre π, tudo bem? π1, mi22 vai ser igual a 1 sobre π2, mi33, tá? Vai ser igual a 1 sobre π3, tá? Isso quando nós estamos falando, então, com os tempos de recorrência, tá? Aqui nenhuma novidade para nós.
Mas, e aqui, acho que fica mais evidente para nós, vai ser mais necessário os cálculos em matriciais, quando nós temos interesse de encontrar o tempo de primeira passagem. Tá? Se a gente quer encontrar o tempo de primeira passagem, essa daqui vai ser uma segunda forma que nós vamos poder encontrar, então, o tempo de primeira passagem. Deixa eu só adicionar aqui. Rafaela, perdão. Tá? Ó, isso daqui nós mostramos também na aula anterior. Nós temos, então, que as probabilidades, se as probabilidades forem menor do que 1, nós não teremos a certeza alguma se passará do estado I para o J. Nós falamos disso, tá? Mas se F e J for igual a 1, né, a cadeia de Markov é ergótica, o tempo médio de primeira passagem, ele será calculado através dessa somatória, igual ao que nós fizemos lá. Porém, nós podemos calcular o tempo de primeira passagem de forma matricial através dessa matriz, tá? E é o que eu disse para vocês da última vez. As equações que nós temos do nosso sisteminha linear, tudo bem? Eles são uma abstração, né, o resultado de cálculos matriciais. Então, se eu quiser encontrar a taxa o tempo de primeira passagem, tudo bem? De um estado I para um J, eu posso encontrar esse resultado fazendo este cálculo matricial que nós temos aqui, tá? Ou seja, nós vamos fazer, então, o cálculo matricial de uma matriz identidade, tudo bem? Sendo que qual que é o tamanho dessa matriz identidade? Ela vai ser M-1, tá? Menos M, a quantidade de estados que nós temos, tá? De transições da nossa matriz P. Menos a matriz NJ. Quem que é a matriz NJ? É a matriz de transição P menos sua jésima linha e sua jésima coluna do estado visado J, tudo bem? Então, se eu tenho interesse de sair do estado, eu quero saber o tempo de primeira passagem do meu estado I para o meu estado J, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta conta que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Identidade, matriz identidade menos essa matriz NJ. Sendo que essa matriz NJ, quem ela é? Ela é a matriz P, só que sem a linha coluna J, tudo bem? De interesse nosso. Tá? Isso tudo, tá? O resultado, então, de I menos J vai ser o quê? O valor inverso, então, dessa matriz, tudo bem? Multiplicados, então, por um vetor coluna de 1, tudo bem? Sendo que esse vetor coluna também tem o tamanho, então, de M a menos 1, tudo bem? Para os seus valores em linhas, tá bom? O vetor coluna, ele vai ser, então, o vetor coluna de tamanho M-1 por 1. Tá? Em essência, a operação matricial, então, vai ser essa daqui, tudo bem? Para que a gente tenha esses resultados. Vou mostrar para vocês um exemplo, então, disso. Tá? Ó, considere mais uma vez a cadeia de Markov do jardineiro com fertilizante. Tá? Ela está aqui, então nós temos essa cadeia que tem 3 estados, como a gente pode ver, tá? Aqui, e aí ele vai fazer a pergunta para nós, olha, para demonstrar o cálculo de tempo de primeira passagem de um estado específico partindo de outros, considere a passagem dos estados 2 e 3 para o estado 1, tudo bem? Então, aqui, a questão do fertilizante tem esses estados, se eu não me engano, da Terra, se ele vai estar razoável, ruim ou bom. Então, o estado 1 é bom, o estado 2 é razoável, o estado 3 é ruim. Volto a dizer, eu não estou querendo focar no exemplo em si, mas sim no cálculo. Ou seja, o que ele está querendo saber aqui de nós nesse momento?
Ele está querendo encontrar o tempo de primeira passagem, tá? Desses dois estados, 2 e 3, para o estado 1, tá? Ou seja, o que é isso senão o encontro do Mi, tá? 2, 1 e o Mi 3, 1. É isso que ele está interessado. Tanto que a gente tem até aqui. Logo, como que nós fazemos então esse cálculo? Quem que é a minha matriz NI? Ó, NJ, que a gente está vendo aqui, sendo que o J é igual a 1. A minha matriz NJ, ela vai ser quem? Ela vai ser a matriz P, sendo que nós estamos tirando a linha 1 e a coluna 1. Nós só vamos ficar com o restante, então. Ou seja, se eu tinha uma matriz 3x3, agora eu vou ter uma matriz 2x2. Vocês conseguem visualizar essa passagem? Olha, se eu quero que o NJ, se J é igual a 1, ou seja, eu vou tirar a linha 1 e a coluna 1 da nossa matriz P. Tá? Então, e volto a dizer, nós estamos interessados no quê? De ter o tempo de retorno de I para J. Então, o J é que a gente vai tirar. Ou seja, vou tirar essa linha, essa linha 1 e a coluna 1. Vai sobrar quem? Essa matriz 2x2 que eu estou circulando aqui. 0,60, 0,30, 0,40, 0,55. Alguém falou alguma coisa? Só repetindo, gente, eu estou com um probleminha aqui no meu áudio. Eu estou sem fone de ouvido e meu computador é bem ruim. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, vai ter que ter um pouquinho de paciência aqui comigo, tá? Para que eu possa ouvir, tá? O pessoal que estiver aqui da segunda turma, evidentemente pode ficar, mas eu vou gravar e vou ver um jeito, tá? Vou pedir de alguma forma para que dê a presença, tá? Se alguém estiver tendo aula, o outro professor não precisa perder por causa disso, tá bom? Voltando então, queremos o tempo de primeira passagem de Mi1, Mi2, 1 e Mi3, 1, tudo bem? Logo, o J é o estado 1, então eu vou retirar a coluna e a linha do estado 1, vou ficar, consequentemente, com uma matriz agora chamada N menor. Tá? O segundo passo vai ser o quê? Eu realizar este cálculo que aqui está sendo mostrado. Vai ser a matriz de identidade de 2x2 menos a nossa matriz N. Tudo bem? Então, se eu fizer o cálculo dessa matriz, ou seja, 1 menos 1, aliás, a matriz de identidade, né? 1, 0, 0, 1, ou seja, esse cálculo vai ser, consequentemente, ponto por ponto. Então, acho que a gente consegue ver aqui facilmente, né? Esse daí, ou seja, 1 menos 0,6 vai ser 0,4. 0 menos 0,3 vai ser menos 0,3, tá? Identidade agora aqui, 0 menos 0,4 vai ser menos 0,4. E, por fim, 1 menos 0,55, nós vamos ter, então, o valor de 0,45. Bem? Legal. O segundo passo, e esse é o passo mais chato, é o passo da nossa inversão da matriz. Tá? Então, quando você faz a inversão da matriz, eu acho que esse é o nosso procedimento mais chato de se fazer. Ele é fácil para uma matriz 2x2, fácil para uma matriz 3x3, mas quando a gente cai para uma matriz 4x4, 5x5, quando a gente faz manualmente, acho que vocês vão lembrar, pode dar um certo trabalho, tá? E, finalmente, então, que a gente já viu aqui na nossa fórmula de encontrar tempo de primeira passagem, olha só, nós, então, temos o cálculo de matriz de identidade menos N, tá? Ou seja, o inverso disso, desse resultado, vezes a matriz coluna aqui de 1, tudo bem?
Então, o último passo que nós temos é fazer, então, o cálculo dessa matriz 2 por 2 aqui, vezes essa matriz 2 por 1. Consequentemente, acho que todo mundo consegue ver que nós vamos ter, então, a soma aqui, né, de 7,5. 7,5 vezes 1, mais 5 vezes 1, vai dar 12. 6,67 vezes 1, mais 6,67 vezes 1, vai dar 13,34. Consequentemente, qual que é o tempo de primeira passagem de eu sair do estado 2 para o estado 1 de 12,5, tudo bem? Notem que aqui nesse exemplo, da questão dessa fertilização da terra, estamos falando em estações, podia ser dias, podia ser meses, anos, enfim. Então, o tempo médio da saída do estado 1 do estado 2 para o estado 1 vai ser 12,5 unidades de tempo aí. O tempo de primeira passagem do estado 3 para o estado 1 vai ser de 13,34, tá? Unidades de tempo, que no caso aqui são estações, tá? Então, o exemplo até ele fala assim, eu fazendo uso de fertilizante, quanto tempo eu saio de uma terra que está com qualidade da terra razoável para bom, tá? Esse é o tempo de Mi 2,1. Qual que é o tempo que demora, em média, para eu sair de um solo ruim, ou seja, aplicando fertilizante em um solo ruim para que ele fique bom, tá? Vai ser de 13,34. Tá? Estou mostrando aqui porque, queridos, isso pode facilitar bastante aqui o cálculo para vocês, tudo bem? Se eu não me engano, a gente tem até na lista um exemplo com uma matriz bem maior. Eu agora aqui estou abrindo o meu navegador. Vou mostrar aqui para vocês, então, esses cálculos, olha, a gente está utilizando, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha matriz N, tá bom? Como a gente mostrou ali. Minha matriz N, ela é 0,6, 0,3, ponto e vírgula, 0,4 e 0,55, tá? Então, tá aqui a minha matriz N. A minha matriz identidade, eu acho que aqui ela faz assim, olha. Acho que é deixa eu me lembrar. Isso mesmo, ó. Vou colocar entre parênteses aí, 2, ela vai dar uma matriz identidade, tudo bem? Chama aqui de matriz diagonal. Ou você quiser, se você quiser, você vem aqui e escreve, tudo bem? 1, 0, 0, 1, tá? Vai dar na mesma, tá? Ou então, I igual a I 2, olha. Tá? É a mesma matriz. Bom, então, para que a gente faça esse tipo de cálculo, eu vou chamar aqui de... deixa eu pensar aqui um nome aqui, R, tá bom? Vai ser o quê? A passagem que a gente mostrou aqui para vocês. Na verdade, vou chamar aqui de R mesmo. R vai ser o valor do quê? Da matriz identidade menos a matriz N, tá bom? Então, só para mostrar, olha, o cálculo aqui feito. Se vocês quiserem agora encontrar o valor na inversa disso daqui, vai ser o quê? 1 sobre R. Né? Deixa eu ver que eu errei aqui. Deixa eu me lembrar aqui o que eu estou errando.
Professor, Fala. da onde que saiu essa matriz aí 0,4, menos 0,3 aí? Você está falando essa 0,4 menos 0,3? Isso aqui que eu estou mostrando? É, isso aí. Esse aqui é o resultado, olha, da identidade menos a matriz N. Ó, Tá, entendi. entendeu? Lembre-se, para que a gente calcule Mi, ó, vou pôr aqui, ó, tá? Para que a gente calcule o nosso Mi, pense que Mi é o 1 aqui. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de fazer o cálculo da matriz identidade menos a matriz N, só que tudo isso a menos 1, né? Ou seja, a inversa, vezes uma matriz coluna de 1 aqui. Tudo bem? Esse é o cálculo para que a gente encontre o tempo de primeira passagem de forma matricial. Tá? Então, eu estou fazendo aqui passo a passo para vocês. Mostrei aqui para vocês que a matriz N, que eu tirei lá da matriz P, tá? Então, eu retirei a linha, a coluna do estado que vai ser o estado nosso de análise, que no caso é o 1, ou seja, depois coloquei aqui uma matriz identidade, tá? E aí fiz o cálculo, então, da identidade menos N. Só que eu chamei de R essa passagem, para que eu coloque o quê? Para que eu faça esse cálculo aqui do inverso, tá? Se eu não me engano, inverso, pelo que eu vi aqui, vai ser inv, tá? De R. Deixa eu só ver, é isso mesmo. Então, eu chamei aqui de inv, tá? Olha aqui, podia até ter chamado de outro nome, né? Só para não confundir. Mas, enfim, a variável inv com I maiúsculo vai ser igual o inverso de R, sendo que R, quem é R? É identidade menos N, tá? Então, agora que eu tenho a minha inv, a minha resposta, o meu mi, tá? Eu vou chamar aqui de mi, só para não confundir vocês. O que ela vai ser, se não a resposta da matriz M vezes uma matriz coluna de 1? Matriz coluna de 1 eu não me lembro como que é, mas a gente coloca aqui manualmente, sem problema, ó, tá? Então, ou seja, olha aqui o resultado que a gente encontrou, que a gente viu lá no slide. Olha, Mi de 2 para 1 vai ser 12,5, de 3 para 1 vai ser 13,33, tá bom? Estações. Se você já tiver tudo isso de uma forma muito fácil, veja que eu fiz aqui as passagens de forma separada. A gente poderia fazer as passagens tudo junto, tá bom? Ou seja, nós podemos calcular aqui, olha, o inverso da matriz identidade menos a matriz N vezes uma matriz coluna de 1. Tá? Então, eu vou pegar aqui, fazer o inverso do cálculo matricial da identidade menos a matriz N, achar o inverso disso, vezes a matriz coluna 1. Tá? Vai dar, evidentemente, o mesmo resultado, tá bom? Então, você pode fazer isso na mão. A minha ideia é que se fizesse na mão, se eu tivesse uma sala de aula com vocês, tá? É até bom você fazer também na mão, mas se você quiser fazer o auxílio de um programa como esse aqui, tá? MATLAB, Scilab, Octave, o que for. Então, só para não ter dúvida aqui, vou abrir o documento errado. Deixa eu apresentar aqui a tela inteira para vocês, para não... Tá? Então, por exemplo, é o que eu estava mostrando aqui para vocês. Ó. Nós podemos calcular a taxa de primeiro retorno através desta matriz, desse cálculo matricial, identidade menos
é a matriz N, que é a matriz de transição P menos a jésima linha e a sua jésima coluna, tá? Isso tudo o inverso disso vezes a matriz coluna, sendo que é o número de estados menos 1, tá bom? Então, é isso daqui. Então, dúvidas nisso daqui que eu mostrei, gente? Eu acho que é praticar, entendeu? Acho que a ideia que a gente tem é vocês praticarem, especialmente da lista, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tem esses exercícios. Na última aula, eu mostrei para vocês a análise quando a gente trabalha com estados absorventes, né? Que a gente consegue encontrar tanto as probabilidades de você estar no estado dela ser absorvida, quanto também eu citei que a gente consegue encontrar os tempos de retorno, tá bom? Então, se a gente, deixa eu ver se ele vai ficar utilizando aqui. Deixa eu me lembrar. Legal. Como que nós fazemos, então, os cálculos quando a gente está trabalhando com estados absorventes? Tá? Quando a gente está trabalhando com estados absorventes, quer ver? Eu vou pegar aqui, deixa eu me lembrar. Eu vou pegar aqui para que vocês comparem. Eu vou abrir aqui o nosso material. As notas de aula que eu... eu não fiz com notas de aula. Que eu me lembrei. Eu peguei no livro. Então, no livro, deixa eu só achar aqui. Bom, deixa eu projetar aqui para vocês. Olha. Se a gente olhar aqui, olha só como que a gente calculava, como a gente calcula as probabilidades de absorção do bem dos nossos estados. A gente utiliza este cálculo, tá? Ou seja, o cálculo, então, olha, de um estado qualquer do meu sistema, e para o meu estado K, que é um estado absorvente, como que eu calculo, então, a probabilidade de absorção? A gente vai utilizar, né, o valor da somatório, tá, da minha matriz de transição, vezes esse mesmo mesmo valor de probabilidade de absorção que nós vemos aqui, sendo que ele tem
essas seguintes condições que a gente está vendo, tá? Ou seja, FKK, ou seja, qual que é a probabilidade de eu estar no estado absorvente e continuar nele vai ser de 100%, tudo bem. E a probabilidade, olha, de F1K vai ser igual a zero se o estado I for recorrente e diferente de K. Tá? A gente lembrar, a gente fez esse exemplo na última aula, a gente acaba saindo nesse sisteminha, tá? Do qual nós vamos ter, então, os estados que são absorventes, eles vão ter já o valor igual a 1, tá? E os estados e zero aqui, já que o estado 4 também, que ele é o absorvente, né? Ou seja, nós temos aqui, no caso, 2 estados absorventes, como nós estamos vendo nesse exemplo. Tá? Como nós estamos analisando, fazendo o cálculo para o estado zero do sistema, ou seja, F00, então, de sair do estado zero e continuar no estado zero, nessa análise, ele vai ser igual a 1, tá? 100% de probabilidade de permanecer ali. E se a gente analisa, então, o outro estado absorvente em relação a zero, a probabilidade vai ser de zero, porque se você tem um estado absorvente no estado 4, você nunca vai conseguir sair desse estado e ir para o estado zero, que também é absorvente, tá? Porque ali você vai permanecer. Tá? Então, nós mostramos esta forma de calcular, tá? Que não é difícil, mas ela pode dar um certo trabalhinho. Consequentemente, olha só como que nós podemos realizar o cálculo de probabilidade de absorção em uma matriz, uma cadeia de Markov que tem estados absorventes. Nós vamos fazer o que para encontrar esses cálculos? Nós vamos pegar a nossa matriz P e nós vamos, então, separar ela em 4 partes, essa matriz P. Nós vamos agrupar para os últimos estados todos os estados absorventes, ok? Então, todos aqueles que são estados absorventes do nosso sistema, nós vamos colocar aqui para as pontas, tudo bem? Então, por exemplo, visualize esse exemplo aqui dessa matriz de transição P. Ela tem 4 estados. Quais são os estados absorventes dessa matriz de transição? Os estados absorventes que a gente está visualizando será o estado 2 e o estado 4, tá? Porque, uma vez estando nesse estado, você permanecerá ali para sempre, olha. Tá? Então, se eu cair no estado 2, eu não consigo mais sair do estado 2. Se eu cair no estado 4, eu não consigo mais sair do estado 4. Legal. O que está falando aqui para nós? É que nós vamos pegar, então, esse estado 2 que está posicionado aqui e fazer uma permuta entre o estado 2 e o estado 3. Tudo bem? Se vocês notarem, olha, essa passagem aqui que nós estamos vendo, nós vamos pegar, então, essas linhas e colunas e rearranjar elas, olha, nesse formato, para que os meus 2 estados absorventes, eles estejam aqui embaixo do meu sistema. Tá? Feito isso, queridos, a gente consegue, então, fazer essa divisão dessa matriz de transição que você está vendo. Nós vamos ter uma matriz N, nós vamos ter uma matriz A, nós vamos ter uma matriz 0 e nós vamos ter uma matriz identidade aqui. Tá? Ó, notem, nós vamos ter uma matriz N, uma matriz A, uma matriz de zeros e uma matriz identidade. A única coisa que nós fizemos da matriz P para esta outra matriz P aqui, asterisco, nem sei se é um asterisco aqui, foi rearranjar, tirar o estado 2 e trocar com o estado 3. Tá? Isso não tem nenhum problema matemático a gente fazer esse tipo de coisa, se nós garantirmos que as posições
dos estados estejam corretas. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. De sair de 1 para ir para 2, a probabilidade disso é de 0,3. De 1 ir para o novo, 2 aqui vai dar 0,3. E assim sucessivamente. Tá? Quando nós fazemos esse rearranjo, olha como que fica o cálculo da probabilidade de absorção. O cálculo vai ser a matriz identidade menos N, tá? O valor inverso disso vezes a matriz A, tá bom? Não sei se alguém fez alguma pergunta aqui. Não, só mais um aluno entrando, tá? Então, queridos, nós conseguimos encontrar a probabilidade de absorção através desse cálculo matricial. E olha só, algo que eu já tinha até mostrado para vocês, e mostrei que a formulação é a mesma. Nós conseguimos também encontrar o tempo esperado do estado J, no estado J começando em I, ou seja, a gente consegue encontrar a passagem de um estado para o outro, e também o tempo esperado para a absorção dos demais estados. Então, se eu estou no estado 1, quanto tempo eu posso demorar para ser absorvido no estado 3? Ou então, quanto tempo demora para eu ser absorvido para o estado 4? Você consegue fazer esse tipo de cálculo. Tudo bem? Então, queridos, é isso aqui, ó, tá? Que a gente pode fazer para que a gente consiga encontrar mais rapidamente, tá? Ou de forma matricial, nosso problema. Eu vou trabalhar aqui com vocês nesse exemplo, se eu não me engano, esse é até o exemplo da lista, tá? Então, tá aqui a resposta para vocês, tá? Só façam corretamente. Ó, um produto é processado em 2 máquinas sequenciais, 1 e 2. A inspeção ocorre, tá? Então, esse produto é processado em 2 máquinas, máquina chamada 1, máquina 2. A inspeção ocorre após uma unidade de produto ser concluída em uma máquina, tá? Após 5%, há 5% de chance de a unidade ser descartada antes da inspeção, tá? Após a inspeção, há 3% de chance de a unidade ser descartada e 7% de chance de ser devolvida à mesma máquina de retificação. Caso contrário, uma unidade que passa pela inspeção nas 2 máquinas é boa. Tá? Então, vamos só ler novamente para tirar aqui as dúvidas. Eu não tinha lido esse exercício antes. Vamos lá. Ó. Um produto é processado em 2 máquinas sequenciais. Então, o produto vai passar por 2 máquinas. A inspeção ocorre após uma unidade de produto ser concluída em uma máquina. Tá? Há 5% de chance de a unidade ser descartada antes da inspeção. Então, tem algum problema já no processo. Após a inspeção, há 3% de chance da unidade ser descartada e 7% de chance de ser devolvida à mesma máquina para retificação. Caso contrário, uma unidade que passa pela inspeção nas 2 máquinas, ela é chamada, então, de boa. Tá? Determine o número médio de passagens em cada estação para que a peça que começa para a peça que começa na máquina 1. Tá? Se um lote de 1000 unidades for iniciado na máquina 1, quantas unidades boas serão produzidas? Essa é a nossa segunda pergunta. Tá? Então, queridos, aqui ele está já falando para nós, eu vou fazer desta forma. Para a cadeia de Markov, o processo de produção tem, então, 6 estados, tá bom? O estado na máquina 1, tá? SI. Então, o produto ele está, nesse momento,
passando pela máquina. Nós temos, então, o produto após a inspeção em I, tá? Que a gente vai chamar de I1. Após o início no processo 2, tá? E a inspeção após 2, tá? Nós, consequentemente, nós também temos a possibilidade de descarte após a inspeção da máquina 1, ou, ou na 2, ou então nós temos a possibilidade do produto ser bom, tudo bem? E vai estar, então, no nosso estado aqui, dito Ludwig, tá? J, tá bom? Não sei se ficou claro para vocês, mas eu vou tentar, com outras palavras, melhorar, tá? Nós temos um processo que um produto, tá? Ele vai passar, então, por duas máquinas, tá? 1 e 2. Só que nós nós verificamos o produto, e o produto, ele vai, aliás, vamos melhorar, o produto, ele pode atingir 6 estados possíveis. O primeiro é de estar, então, na máquina 1, de estar na inspeção logo após a máquina 1, nós temos a possibilidade do produto estar na máquina 2, tudo bem? No segundo processo. Ou ele estar no processo de inspeção da máquina 2, tá bom? Mais os últimos 2 processos, que é a possibilidade do nosso produto ter estragado de tal forma que ele não pode retornar para nenhum dos processos anteriores, ou o nosso produto ter sido finalizado. Tudo bem que a gente está chamando aqui de estado G, então. Tá? Então, vamos visualizar aqui as dicas que nos foram dadas, então, né? Os resultados aqui de pesquisa que foram feitos. Olha, há 5% de chance de uma unidade ser descartada antes da inspeção. Qual que é a possibilidade, querido, de ser descartado, então, antes da inspeção? Tudo bem? Ou seja, nós podemos descartar antes da inspeção somente no estado S1, ou seja, o produto está no estado, no processo na máquina 1, tudo bem? Ele não passou pela inspeção, porque ele está dizendo para nós que há 5% de chance de ser descartado antes da inspeção. Então, qual que é o processo antes da inspeção? É o da máquina 1. Logo, nós temos 5% de chance do produto ser descartado, tudo bem? Estando no processo 1. Olha, estamos aqui no processo 1, nem precisou passar para a inspeção, ele já foi descartado. Bom, vamos ver o segundo ponto aqui que nos é dado. Após a inspeção, há 3% de chance da unidade ser descartada. Consequentemente, querido, se a gente visualizar, olha, estamos no estado de inspeção da máquina 1. Tá? Qual que é a probabilidade do nosso produto ser descartado? 3%, ou seja, eu vou sair do estado de inspeção da máquina 1 para o estado de jogar fora, lixo, é de 3%. Tá? Estou só pegando, por enquanto, os dados que eles não estão nos apresentando. Tá? E 7% de chance de ser devolvida à máquina 1 para retificação. Então, eu estou na inspeção, estou inspecionando o produto que acabou de sair da máquina 1, que a gente está chamando de I1, né, inspeção 1. Qual que é a chance, queridos? Quantos por cento que tem de chance dele retornar para o processo da máquina 1? 7%. Logo, se eu estou no processo de inspeção da máquina 1, quantos por cento de chance que eu retorne para o estado 1? Aqui, 7%. Tá? Então, foram esses
esses dados que foram nos apresentados. Só que a gente expande isso para mais, porque aqui ele está falando que esse é o valor de probabilidade não somente para a máquina 1, mas para as demais máquinas. Então, por exemplo, se eu estou no meu processo 2, tá? Estou aqui na minha máquina 2, qual que é a probabilidade de eu jogar fora o produto no próximo estado? É 5%. Beleza, estou agora na inspeção 2. Qual que é a probabilidade de eu jogar fora o meu produto? Porque não está condizente. De 3%, ou seja, de eu sair do estado I2 para o estado que, né, que a gente, é evidente que ele é absorvente, de jogar fora no lixo é de 3%. Agora, se eu estou no estado de inspeção 2, eu tenho 7% de probabilidade do meu produto voltar para o meu processo 2, tá bom? Para a minha máquina 2, para fazer algum tipo de retificação do meu problema. Tá? Logo, queridos, aqui só lembrando para vocês, se vocês lembrarem bem, as nossas linhas, elas sempre têm que ter a somatória igual a 1. Né? Por que disso? Porque é evidente, né? Ou seja, vamos começar a analisar se eu estou no meu estado 1 do meu sistema. Olha, eu estou na máquina 1, o meu produto está agora na máquina 1. Quais são os dois estados possíveis que ela pode ser o próximo? Um, a gente já disse, que é ela ser descartada com 5%, e o outro estado possível vai ser o estado de passar pela inspeção. Tá? Se eu estou, então, no meu estado na máquina 1, o próximo estado só tem duas possibilidades. Ou eu já descartar diretamente, ou ele vai ser, então, ele vai passar pelos processos de inspeção. Então, com 100% de certeza, o meu próximo estado, se eu estou na máquina, vai ser, ou ele vai ser jogo descartado, ou ele vai para a inspeção. Se ser descartado, ele tem 5% de probabilidade, consequentemente, 95% de probabilidade é de que ele vá para a inspeção. Tá? Agora, vamos olhar aqui quando eu estou no meu estado 2 do sistema. Tá? Quando eu estou aqui do meu estado 2, e eu acho até que eu poderia... Daqui a pouco eu vou fazer para vocês um fluxogramazinho aqui de um grafo para que vocês visualizem isso de uma forma mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho aqui no... Tá? Vou fazer isso daqui a pouco para vocês, para mostrar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui visualizando. Agora, se eu estou na inspeção de produto aqui na etapa 1, eu disse para vocês que tem 7% de chance dele voltar, o produto voltar para ser retificado, e eu disse que há 3% de probabilidade do produto ser descartado. Tá? Então, se eu estou na inspeção 1, eu posso retornar para a máquina 1, eu posso descartar, ou eu posso mandar para o processo da máquina 2. Tá? Então, com 100% de certeza, ele vai estar em um destes 3 estados. Tá? Consequentemente, queridos, se 100% de certeza, a probabilidade de eu sair do inspeção e ir para a máquina 2 é de 90%. Bom? Agora, vamos analisar o produto no estado da máquina 2. Tá bom? O produto está agora na máquina 2. O próximo estado dele, tá? O próximo passo que ele vai dar, ele pode, com 5% de probabilidade, a gente já viu, ser descartado, ou ele vai ser inspecionado. Bem, essa é a próxima etapa. Então, com 100% de certeza, ele estará em um desses 2 estados. A gente já sabe que ele vai ser descartado com 5%, logo nos resta 95% de probabilidade de ir para a inspeção 2. Estando na inspeção 2, ou seja, né, o produto já passou por todos os estados do S1, I1, S2, agora ele está no estado 2, tá bom? Falo porque
poderia ter retornado, enfim, tá? Hoje não sabe por onde passou, mas agora ele está no estado I2. Nós sabemos que tem 7% de probabilidade dele retornar. Ele tem 7% de probabilidade de retornar para a máquina 2. Ele tem 3% de probabilidade dele ser descartado. Consequentemente, queridos, o outro estado possível, se eu estou no estado de inspeção, ou ele vai voltar para a máquina 2, ou ele vai ser descartado, ou ele está pronto. É um produto pronto, bom, no caso aqui, como está dizendo. Então, se eu tenho 100% de probabilidade disso acontecer, de eu sair desse estado e ir para um desses três, como eu já tenho definido a probabilidade de ir para o estado S2 ou para o estado J, nós temos 90% de probabilidade do meu produto ter sido finalizado, tá bom? Logo, para finalizar, se o meu produto estiver descartado aqui no estado J, ele vai continuar descartado no estado J com 100% de probabilidade. E se o meu produto está bom, ele continuará bom com 100% de probabilidade. Dá um suador fazer essa matriz de transição, mas eu sei que não é tão simples, né? A gente vê, parece que até são poucos dados. O que nos está faltando, queridos, é só ter um pouco mais de prática. E é isso que eu preciso que a gente faça, tudo bem? Dúvidas para montar a matriz de transição P? Acho que os que estão aí prestando atenção, tá tranquilo, tá? Estou ouvindo. Determine o número médio de passagens em cada estação para que a peça que começa na máquina, para a peça que começa na máquina não. Algo aqui que... Deixa eu só parar aqui que eu falei para vocês. É isto aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Só para ficar claro para vocês, olha só como que funciona aqui o nosso fluxograma, tá? Então, ó, o produto, ele passa pelo estado S1. Note que ele pode acontecer duas coisas quando o produto vai passar pela máquina. Ou ele vai ser descartado com 5%, ou ele vai passar para a inspeção 1. Uma vez estando, tá? Isso é um gráfico. Uma vez estando aqui no estado 1, ele tem três possibilidades. Ou ele pode ser descartado, ou ele pode ir para o processo da máquina 2, ou ele pode retornar para o estado 1 aqui, que a gente está vendo, tá? Da máquina 1. Se por um acaso o nosso produto está, olha, na máquina 2, ele pode ser descartado, ou ele pode ir para a inspeção, tá? Se por um acaso ele estiver, o nosso produto, ele está
na inspeção 2, ele agora tem 3 possibilidades: de ser descartado, de estar pronto, ou de retornar para a máquina 2. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Beleza, então retornando aqui, olha, nós temos então a nossa matriz de transição T do sistema. Tá? E a gente vai fazer o que então? Conforme eu mostrei para vocês, para que a gente calcule, tá, o tempo esperado, acho que é isso que ele pediu, determine o número médio de passagens em cada uma das máquinas. Para uma peça que começa na máquina A, nós vamos fazer, então, esses cálculos matriciais que a gente está vendo aqui. Logo, a gente separa, então, da matriz P a matriz N, nós separamos a matriz A e logo a gente vai ter uma matriz de zeros e uma matriz identidade. Tá? Então, isso aqui eu mostrei para vocês. Olha, utilizando, então, os cálculos que a gente faz, ou seja, se eu pegar, então, a minha matriz identidade e fazer menos a matriz N, tá bom? E, consequentemente, calcular a inversa delas, ou seja, olha aqui, eu estou pegando a matriz N que eu tenho aqui. Ó, a matriz N, que é a matriz 4 por 4, tá bom? E vou fazer o que? A identidade menos ela. Note que a identidade não é essa daqui, tá bom? A identidade é uma matriz de identidade com a quantidade de estados que não são absorventes, como a gente já tinha mostrado. Tá? Então, eu vou fazer este cálculo de matriz de identidade 4x4 menos a matriz N. Deixa eu só tirar isso aqui que está me atrapalhando aqui a passagem. Sim. Tá? Então, notem, olha, o que eu estou fazendo lá na primeira parte? Estou pegando uma matriz de identidade e fazendo identidade menos N. Então, por exemplo, esse elemento vai ser 1 menos 0. Vai ser 0. Perdão, 1 menos 0, 1. Tá? 0 menos 0,95 vai ser menos 0,95, assim por diante. Depois que eu fiz este cálculo, essa matriz aqui, ela vai ser, a gente calcula o inverso dela, tá bom? O cálculo, então, disso daqui vai ser esse aqui. Depois que eu calculei essa parte, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, então, agora multiplicar o resultado do inverso dessa matriz vezes a matriz A que nós encontramos, e nós temos, consequentemente, este resultado matricial que você está vendo aqui, tá? Então, aqui, queridos, vê. Olha aqui o que ele está dizendo para nós. Ó, a linha superior de 1 a menos n, tá? O cálculo inverso dá um número médio de passagens em que cada estação para uma peça que começa na máquina 1. Especificamente, uma peça passa pela máquina 1 1,07 vezes, tudo bem? Pela inspeção, 1,02. Pela máquina 2, 0,98 vezes. E pela inspeção 2, ela vai passar 0,93 vezes. Tá? A razão por que o número de passagens na máquina 1 e na inspeção é maior do que 1 se deve à retificação e à nova inspeção, consequentemente, ele passa. Tá? Por outro lado, os valores correspondentes para a máquina 2 são menores do que 1, porque algumas peças são descartadas antes da chegada da máquina 2. De fato, sob perfeitas condições, nenhuma peça é descartada e nenhuma retificação, tá? De fato, a matriz que a gente mostrou aqui mostrará que o número de vezes que uma peça passa em cada estação é exatamente 1, tá? Experimente designando a probabilidade de transição 1 para todas as estações.
Claro que a duração da estadia em cada estação pode ser diferente. Por exemplo, se os tempos de processamento da máquina 1 e 2 são 20 e 30 minutos, e se os tempos de inspeção em 1 e 2 são de 5 e 7, então uma peça que começa na máquina 1 será processada, sua descartada e concluída nessa quantidade de tempo que está mostrando aqui, tá? Isso dando esses exemplos de tempo em que nós estamos passando hipoteticamente aqui. Então, vamos lá. Só para ficar claro para todos nós. Olha, quando nós calculamos somente a identidade menos n, tá? A inversa disso daqui, o que nós estamos encontrando, que a gente viu? É o tempo esperado no estado J, começando no estado I, tá bom? Então, queridos, os resultados que nós estamos vendo aqui é esse tempo esperado de eu ir para um estado, como que ele chama aqui? Eu ir do estado, tempo esperado no estado J, começando pelo estado I. Ou seja, se eu estou saindo aqui do estado 1 do meu problema, qual que é a probabilidade de eu retornar no estado 1? É isso que nós vimos aqui, ó. Especificamente, uma peça que passa na máquina 1, ela vai passar na máquina 1 1,07 vezes, tá? Pela inspeção 2, ela vai passar 1,04 vezes, assim como está mostrando para nós aqui, por essas contas. Deixa eu me lembrar agora. Ó. Aí depois a pergunta B, ele perguntou para nós. Para determinar o número de peças concluídas em um lote inicial de 1000 peças, tá? A linha superior mostra para nós, tá? Mostra que a probabilidade de uma peça ser descartada, ela é de 0,16. A probabilidade de uma peça ser concluída, ela vai ser de 0,84. E significa que se 1000 produtos vezes uma taxa de 84%, que a gente tem 840 peças serão concluídas em um lote inicial de 1000 peças. Bom, então, visualize o que nós estamos encontrando, que ela está falando aqui. Nós estamos encontrando, então, da linha 1 aqui, olha, o resultado deste cálculo matricial, ou seja, identidade menos nossa matriz N, tá bom? Só relembrando que é N. N vai ser a nossa matriz P, só que sem os estados absorventes. O inverso, então, o cálculo da inversa disso aqui vezes a matriz A, tá bom? Isso, nós vamos ter este resultado. O que é este resultado aqui, olha, desta conta? Se não, o que está sendo dado aqui para nós, que é a probabilidade de absorção do nosso sistema, tá? Ou seja, qual que é a probabilidade de absorção do nosso sistema? Olhando aqui. A probabilidade, então, de absorção do nosso sistema, sendo que a primeira linha que nós temos aqui está se referindo à absorção de peças estragadas, tudo bem? E a segunda linha que vocês, segunda coluna que você está vendo aqui, nós temos a probabilidade de absorção de produtos prontos, ok? Então, olha aqui, nós estamos falando de probabilidades de absorção. Então, nós estamos relacionando os nossos dois estados finais aqui como sendo os estados K lá dos slides anteriores, tá? Que são os nossos estados absorventes. Sendo que a primeira é a minha J, tudo bem, que vai ser jogado fora, e o meu segundo é o meu estado de pronto, é o nosso estado G, tá bom? Ele está perguntando para nós qual que é a probabilidade de ficar pronto 1000 peças que eu enviei, tá bom? Que vai passar por todo o processo.
Qual que é, queridos, a probabilidade P aqui que a gente está vendo, que passa por todos os processos? A que passa por todos os processos é o da linha 1, tudo bem? Então, qual que é a probabilidade de eu sair do meu estado 1, tá? Que no caso a gente chama aqui do estado 0, tá? Perdão. A gente está chamando esse estado do quê? De S1. Né? Então, olha aqui, qual que é a probabilidade de eu sair de S1 e chegar em J? Em J não, em G. Estado 1 vai passar por todos. É de 84%. Então, se eu tenho 1.000 peças, 84% de 1.000 peças vão ser 840 peças que sairão do meu estado 1, do meu estado S1, lá passando pelo meu primeiro processo e vão chegar ao final como peças concluídas. Consequentemente, eu consigo tirar aqui facilmente também de que se eu estou entrando com uma peça aqui, ele tem 16% de ser descartada, tudo bem? Saindo do meu estado 1. O que os demais estados aqui, esses demais valores de probabilidade, eles estão dizendo? Eles estão dizendo que se eu estou no meu estado de inspeção 1, eu tenho 88% de probabilidade se o meu estado já está se ele está na inspeção 1, nós temos 88% de probabilidade de ele ficar pronto, tá? de não ser descartado. Se eu estou na máquina 1, ele tem 92% de probabilidade de se tornar um produto pronto, tudo bem? De um produto bom. Se eu estou na inspeção, ele tem 96% de probabilidade da inspeção 2 se tornar um produto bom, um produto pronto, né? Acabado, tudo bem? A mesma coisa, queridos, nós vemos desses dados que nós vemos aqui. Tá? Aqui são cálculos de probabilidade de absorção. Tá? Olha, probabilidade de absorção a gente calcula através dessa matriz. Aqui nós temos o tempo de primeira passagem, tudo bem? Então, o tempo de primeira passagem, a gente consegue relacionar, então, agora os nossos estados em relação a eles mesmos. Tá? Então, esse produto aqui, olha, se eu estou saindo de S1, se eu estou em S1, estou na máquina 1, ele tem... eu vou passar, um produto vai passar por essa máquina 1,07 vezes. O mesmo produto, tá, na média, vai passar 1,07 vezes por esse mesmo estado, por esse mesmo processo. Isso se dá porque ele vai passar ali por uma vez. Só que, sei lá, de tempos em tempos, um mesmo produto vai ter que retornar para esse estado, tudo bem? Porque passa pela inspeção e acaba retornando. Perguntas, queridos, sobre isso daqui? Dúvidas? Veja que o que mudou, né? Mudou só que eu mostrei inicial, tá? Legal, pessoal. Então, assim, o que eu recomendo é que vocês pratiquem, sabe? Façam de ambas as formas. Se você vai fazer na mão, faça na mão, depois você consegue utilizar, por exemplo, esse octave que eu mostrei para calcular o valor de subtração matricial, multiplicação matricial, tudo bem? Porque isso também se condiz muito mais com a vida real, né? A gente sempre cobra de vocês fazer as coisas na mão, porque esse processo de forma manual faz com que vocês acabem entendendo mais do que vocês estão fazendo. Gastam um pouco mais de tempo, sabe? Não fica algo
simplesmente mecânico. E essa tem sido a minha preocupação, sabe? Eu tenho... Vai ter que ler. Não, Rafael, e eu concordo, não é algo trivial, porque eu estou mostrando para vocês algo que muito provavelmente vocês nunca pararam para fazer esse tipo de análise, quer seja mesmo estatística dessa forma. Então, assim, eu falo trabalhando com estatística, não, com probabilidade, tudo bem? Com probabilidades, com grafo, com fluxograma de processos. Tá? Então é natural que a gente às vezes não entenda todos os estados, não entenda. Por isso que assim, é bom a gente fazer alguns exemplos juntos, entender. Por isso que eu fiz até questão de fazer esse exemplo que está na lista, porque eu mesmo pensei, cara, o pessoal vai acabar tendo muita dificuldade de encontrar esses estados. Tá? Assim, na nossa próxima aula mesmo, eu vou auxiliar vocês a fazer algo que é bem interessante. Por exemplo, como que a gente calcula, como que a gente encontra essas probabilidades, sabe? Pelo menos uma forma, vou mostrar pelo menos para vocês uma forma de como encontrar essas probabilidades através de uma pesquisa, através de como que a gente vai colher esses dados e saber que esses dados estão corretos, tá? Vou mostrar isso para vocês. A nossa próxima aula vai ser bem interessante. Mas a de hoje era mesmo para mostrar para vocês que a gente pode fazer os cálculos de forma matricial, tá bom? Não tem que ter medo disso. Às vezes ela até sai mais fácil do que os sisteminhas. E as possibilidades são muitas. Bom, especialmente para quem não está assistindo a aula hoje online comigo, gente, eu vou criar uma atividade, tá bom? Só para que você dê a presença para mim, que você leu, que você assistiu essa aula de hoje, tá? Então, para você que assistiu essa aula de hoje, não para quem está aqui comigo agora, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, as presenças das pessoas, do Alexandre, do Kaique, Braga, da Camila Giraldo, do Diógenes, da Fabiana. Gente, se alguém quiser tirar dúvida, ainda tem tempo, tá bom? Do Fernando Lino. Ô, professor, já acabou a aula já? Agora já? Ou você vai passar mais alguma coisa ainda? Ó, se eu entendi o que você me falou, você me perguntou da prova, né? Se for da prova, eu... Não. Tipo assim, eu quero saber se você já terminou a aula, ou se vai ter mais... eu terminei a aula. Tá, se quiser escrever, fica mais fácil. Sim, eu terminei a aula, tá? Se alguém precisar sair, eu só estou fazendo aqui. Então, é que tem que sair aqui agora, aí eu queria saber se terminou a aula. Pode ir. Já Beleza. até anotei aqui sua presença. Falou. Gente, a prova estou quase acabando, tá bom? Quase acabando. Novela mexicana. Novamente peço desculpa para vocês, mas a correria tá imensa. Sei que vocês também não devem pensar, e daí, né? Não, Fabiana, não serão. As aulas serão ainda com aulas para as duas turmas, tá? Mas às vezes eu vou mudar por causa dos outros projetos que a gente está aqui, tá? Que eu estou com os outros professores. E aí eu tenho reunião que eu não consigo trocar, por isso que eu estou fazendo desta forma hoje. E eu vou tentar
falar com mais antecedência, assim, se eu precisar fazer uma aula antes assim, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar... Tá, sem problema. Semana que vem, sexta-feira, a gente já começa, então, teoria, análise, decisão e jogos, tá bom? Teoria dos jogos. Vai ser interessante. Vai ser difícil, chatinho como esse assim, de começar a entender, mas eu acho que vocês vão pegando. Beleza? Então, gente, é isso por hoje, tá? É isso por hoje. Façam, então, as listas, tá bom? Eu vou começar sexta-feira já a entrar com outro assunto. Então, seria bom que vocês tentassem fazer até sexta-feira, para que vocês gravem bem esse conteúdo, beleza? Abraço para vocês e até sexta. Mais, Kaique. Falou, Jorge. Até mais. Para você, Fabiana, ficou bom assim? Você também consegue esse horário agora? Ou não? O professor não está mais dando aula nesse horário? Como que tá?